Estávamos construindo nosso web panel www Attractions from Scratch. Havíamos visto como condicionar os dados que eram exibidos no grid e como ordená-los. O grid tinha a tabela base. Havíamos visto, nesse caso, como carregar uma variável do grid para cada linha com o evento load. Havíamos utilizado o evento refresh, assim como o start, e também havíamos programado um evento no nível das linhas para chamar a transação attraction no modo update. Além disso, tínhamos visto que ao ter um grid podíamos utilizar o evento load do grid em vez do genérico, para nos antecipar à possibilidade futura de ter que inserir outro grid. E também que tínhamos um refresh do grid. Neste momento, para não confundir, seguiremos com os genéricos. Agora adicionemos outra ação no nível das linhas, mas uma que não chame outro objeto com interface, como era o caso da chamada à transação attraction. Por exemplo, imaginemos que queremos dar a possibilidade de que, por meio de uma linha, uma atração, possa ser criada uma nova trip na base de dados com essa atração. Adicionemos primeiramente uma nova variável no grid, de nome newTrip, tipo caractere e tamanho 10. Configuramos a variável com a propriedade readOnly. Queremos que contenha o texto newTrip. Isso o faremos no evento start, pois não irá variar por linha. E programaremos para essa variável o evento click. O que desejamos fazer quando o usuário clicar sobre newTrip? Por exemplo, chamar um procedimento e passarmos o identificador da atração da linha, e criar a trip com essa atração. Observar que implementamos com o comando new para criar diretamente um registro na tabela trip e um na tabela trip attraction. Usamos essa solução para mostrar o uso desses comandos. Porém, a solução mais aconselhável seria utilizar o Business Component da trip para inserir. Neste curso, não foi ensinado como carregar um Business Component de 2 níveis, mas é muito simples. Vejamos que logo depois de inserir o cabeçalho e a linha da trip, calculamos a quantidade de trips às quais essa atração pertence. Como a fórmula inline está sendo disparada sem estar posicionada em tabela alguma, está solta no código, temos que indicar a condição explícita de que queremos filtrar as trips da atração. E esse valor é o valor devolvido a quem chama esse procedimento. Então, no evento click do controle, variável newTrip, chamamos esse procedimento passando o attraction ID da linha que foi feito o clique. E como o parâmetro que devolve é o que necessitamos mostrar na coluna trips, atribuímos diretamente na variável. Logicamente, quando o usuário clicar sobre newTrip, deverá ver para essa linha, na coluna trips, o valor que tinha antes do clique mais 1, ou seja, deverá atualizar a linha. Executemos para testar. Por exemplo, filtremos por França e para a atração Museu Louvre, que até o momento não está em nenhuma trip. Clicamos sobre New Trip. Visualizamos que automaticamente a linha foi atualizada. Agora é mostrado a quantidade de trips do Louvre, 1. Porém, o que não foi atualizado foi a conta do total, que deveria exibir 4, e no entanto, exibe o valor anterior. Por quê? É que ao executar o evento click associado à variável newTrip, somente foi executado o seu código, e como dentro do mesmo atribuía-se valor a uma variável do grid, a linha foi atualizada, apenas esta linha, sem executar nenhum outro evento, nem sequer o load. Portanto, temos duas alternativas para manter atualizado o total de trips carregados no grid quando é produzido esse evento. Uma possibilidade é a total trips somar 1, pois o procedimento somente adicionou uma trip para essa atração. Mas se o procedimento for alterado e adicionada mais trips, temos que lembrar de fazer a mudança de forma consistente nesse evento. Uma melhor solução seria poder pedir à Web Panel que volte a executar os eventos refresh e load. Para isso, contamos com o comando refresh. Ao fazer isso, o Web Panel voltará a ler a base de dados para carregar o grid. Executemos para testar. Adicionemos uma trip para o Museu Matisse. Podemos ver que agora tudo foi atualizado. É que voltaram a ser executados os eventos refresh e load. Este último foi executado 7 vezes, uma vez para cada linha a ser carregada.
Façamos um repasse de tudo o que foi visto. Para o caso de um webpanel com um grid com atributos, GeneXus entende que esse grid tem uma tabela base associada, isto é, uma tabela que deverá navegar para carregar as linhas do grid. Carregará uma linha para cada registro dessa tabela base. Para filtrar, temos a propriedade Conditions do grid. Para ordenar, a propriedade Order. Um grid com tabela base é análogo a um for each. Nos webpanels, são produzidos eventos do sistema que podemos programar código para que seja executado no momento em que for disparado. Aprendemos 3 desses eventos que são disparados sempre que é aberto um webpanel, isto é, na sua primeira execução. O start é disparado uma única vez. Nele, podemos inicializar variáveis, por exemplo. O refresh é disparado antes de carregar a informação da tela. Atrás deste evento, será produzido o acesso à base de dados para trazer os dados da tabela base e sua estendida. Para cada registro da tabela base que está para ser carregado no grid, é produzido um evento load. Portanto, aqui será o momento de programar todas as ações que desejamos que sejam executadas antes que a linha seja efetivamente carregada no grid. Os dados que são carregados no grid são exclusivamente os dados das colunas visíveis ou invisíveis que são incluídos nele. Depois disso, o webpanel estará carregado com a informação que foi extraída da base de dados e se desconecta dela. Agora é quando o usuário começa a interagir com a tela. Por exemplo, modifica o valor de uma das variáveis utilizadas para filtrar as informações do grid. Automaticamente, é feito um refresh pelo qual é novamente invocado o server para que execute desta vez o evento refresh e o evento load. No nosso caso, se o Country ID corresponde ao da França, então o refresh será executado e em seguida o load para cada atração da França. Observemos que a grande diferença com a primeira execução é que aqui o start não é executado novamente. Mas os webpanels permitem definir outros eventos, que também serão disparados após a primeira vez, ou seja, uma vez que o webpanel já foi carregado e sempre a partir da ação do usuário. Por exemplo, o evento clique que programamos sobre esta imagem, ou o clique sobre New Trip, ou, incluso no webpanel que havíamos definido muitas aulas atrás, o evento de usuário que associamos ao botão que colocamos esse nome. Esses eventos são conhecidos como eventos de usuário ou eventos de controles, como o clique que vimos. Quando o usuário provoca um evento desses, apenas é executado o seu código, sem atualizar a tela. A única exceção é quando o evento é produzido no nível de uma linha do grid, como no caso que vimos de New Trip, e, dentro de seu código, atribui-se valor a uma variável do mesmo grid, que em nosso caso era trips. Nesse caso, o valor da variável é atualizado na tela para essa linha para que seja exibida atualizada. Se necessitamos que volte a ser executado o refresh e voltem a ser carregadas as linhas no grid, a partir da base de dados, por exemplo, para atualizar o total das linhas, então podemos escrever o comando refresh no evento. O comando refresh provoca a execução dos eventos refresh e load. Estudamos o caso de um webpanel com um grid com atributos. Mas o que acontece se o que temos é um webpanel sem grid, mas com atributos no form? Suponhamos que gostaríamos que, ao ser clicado sobre o nome da atração, seja chamado um webpanel que mostre todos os dados da atração. Para isso, já temos implementado esse webpanel, em cujo form temos inseridos os atributos de uma atração que nos interessa mostrar. Além disso, temos escrito uma regra parm para receber um parâmetro. Vejamos que, ao invés de receber em uma variável, escolhemos receber no atributo AttractionID. O que desejamos é que o evento click de AttractionName em nosso outro webpanel chame esse webpanel e passe o ID da atração da linha do grid. Automaticamente, GeneXus vai até a tabela de atrações, encontra a atração com esse ID e, para essa atração, mostra a informação dos atributos que foram colocados no form. Em definitivo, um webpanel que não tem nenhum grid, mas que tem atributos no form, também terá a tabela base. Como GeneXus determina a tabela base, sendo que agora não temos transação base para indicar? Não veremos nesse curso, mas é análogo ao caso de um for each, em que não indica-se transação base. Mas, nesse caso, como não temos um grid,
terá que ser carregado um único registro dessa tabela base e de sua estendida. Onde indicamos o filtro que permita devolver esse registro? Em nosso caso, foi recebido no atributo AttractionID. No Parm é que estamos especificando o filtro automático para saber com qual registro da tabela base deve ficar. Se precisamos estabelecer outro tipo de condição, ou se, por exemplo, tivéssemos recebido o parâmetro invariável no lugar de atributo, teríamos que ir na aba de Conditions para estabelecer o filtro. Executemos para ver. Se quiséssemos também mostrar aqui a quantidade de trips nas quais se encontra a atração, necessitamos da variável trips, mas desta vez, onde a carregamos? No evento load, também. Testemos. Vale o mesmo que se houvesse um grid. Vejamos o que informa a lista de navegação. O evento load tem associada a tabela attraction, que é a tabela base. Mas em vez de percorrê-la toda, somente fica com este registro. Por exemplo, o que teria acontecido se não tivéssemos recebido no atributo, mas em variável, mas tivéssemos omitido especificar o filtro nas conditions? Os valores de qual atração carregará na tela? Vejamos a lista de navegação antes de executar. Vai percorrer igualmente toda a tabela base e fazer um load para cada registro, mas como não há um grid, estará sobrescrevendo para cada registro em que se posicione os atributos apresentados na tela. E o que vamos ver, finalmente, será o último registro da leitura, que, como é realizada por chave primária, corresponde à última atração adicionada. Vejamos. Forbidden City era a última atração adicionada. Se agora colocamos a condição de filtro e vemos a lista de navegação, vemos que passará outra vez a filtrar, ficando com uma única atração. Executemos. Temos visto até aqui dois web panels que têm tabela base. O primeiro, com um grid, onde a tabela base do grid é a tabela base do web panel, ou seja, a tabela na qual o web panel automaticamente escolhe para navegar e trazer a informação a ser carregada na tela. O segundo, sem grid, mas com atributos, onde a tabela base do web panel é encontrada a partir desses atributos. Mas também temos o caso misto, que é quando temos um web panel com um grid com atributos, mas onde também há atributos soltos no que chamamos parte fixa do panel, ou seja, fora de todo o grid. Por exemplo, suponhamos que ao clicar no nome do país da atração turística, queremos visualizar a informação geral do país e todas as suas atrações turísticas. É parecido com o panel que fizemos, mas onde aqui não estamos permitindo filtrar por país, apenas por nome de atração. Se observamos como o implementamos, a partir do panel do view da atração, programamos o evento clique sobre o nome do país. Observe que tivemos que colocar o atributo Country ID invisível para poder fazer esta invocação. Por quê? E ali, chamamos este novo web panel, que criamos salvando o que tínhamos com este outro nome. Como vemos, este novo web panel é muito parecido, exceto que recebe um parâmetro, o identificador de país. Em vez de ter a variável Country ID, tem o atributo Country Name. A ordem do grid, que no primeiro era condicional, aqui é fixa por Country ID Attraction Name, porque o país virá instanciado por parâmetro. E as condições para carregar o grid, que antes incluíam uma para filtrar por país, já não o fazem. É que ao recebê-lo no atributo, atuará como um filtro automático. Se observamos a lista de navegação, vemos que segue indicando que o evento load para carregar a informação a ser mostrada na tela segue percorrendo a mesma tabela attraction. É que pudemos tirar o atributo do grid e colocá-lo na parte fixa, porque o país vai ser o mesmo para todas as atrações, já que o estávamos recebendo por parâmetro no atributo. Poderíamos tirá-lo do grid
onde não terá mais sentido. Agora, veremos o caso do WebPanel sem tabela base, ou seja, WebPanels que não têm programada de forma automática uma consulta na base de dados. O caso mais óbvio é quando não é consultada em absoluto a base de dados, como foi no caso de nosso WebPanel de partida, que apenas solicitava dados ao usuário e chamava outros objetos. Mas também podemos ter um WebPanel que consulte a base de dados, só que essa consulta e carga dos dados na tela está completamente na mão do desenvolvedor. Os WebPanels que havíamos implementado com tabela base também poderiam ter sido implementados desse outro modo. Vejamos o caso do WebPanel que mostra no grid as atrações, mas agora, no lugar de ter atributos no grid, temos variáveis. Assim, nos eventos, temos que alterar as chamadas que tínhamos, onde passávamos o atributo AttractionID pela variável AttractionID. Então, agora, como só temos variáveis, como o GeneXus sabe que tem que ir navegar na tabela Attraction e sua estendida para carregar uma linha no grid por registro? Não sabe. O carregamento desse grid não será automático, como no caso em que colocamos atributos, o que significa que o evento load não será executado quando se estiver lendo uma tabela para cada registro no qual se está posicionado em um dado momento. É que não se está posicionado em lugar algum. Porém, o evento load vai ser disparado sim, só que fará uma única vez depois do refresh, e sem estar na base de dados em absoluto. Nesse disparo, nessa execução, na qual teremos que programar o carregamento do grid de forma manual. Vamos ter que pedir explicitamente que seja acessada a base de dados, em nosso caso, lendo a tabela Attraction, e dizer que carregue cada linha por vez. Para informar que seja inserida uma nova linha no grid, com os valores que nesse momento tenham as variáveis correspondentes às colunas, contamos com o comando load, o comando, não o evento. Toda vez que dentro do evento load encontra-se um comando load, o único lugar onde este comando está permitido, será inserida uma linha no grid. O que vamos ter que fazer é programar dentro do evento load o acesso à tabela Attraction, com um for each. Nele, especificaremos as cláusulas order e nas cláusulas where as condições que os dados devem cumprir. E para cada registro que cumpra com esses filtros, carregaremos as variáveis do grid com os valores dessa atração. E quando temos todas as variáveis carregadas, então escrevemos o comando load para que seja inserida uma linha no grid com esses valores. Aqui temos esse WebPanel já implementado. Fizemos um save do WebPanel que tínhamos, com atributos, e mudamos por variáveis. E também mudamos os eventos, tal como estudamos recentemente. Testemos o que foi feito para ver como, em execução, não notamos diferença alguma entre o WebPanel com tabela base e o WebPanel sem tabela base. Filtremos, por exemplo, por França. Agora, se observamos o relatório de navegação do WebPanel sem tabela base, podemos ver que aparece o for each no load, indicando a navegação. Uma observação. Para dizer que o grid e o WebPanel não têm tabela base, não basta que só haja variáveis na tela e nenhum atributo. Não deverá haver atributos no order do grid, nem nas conditions. Claro, não deverá haver transação base indicada, nem atributos fora de for each nos eventos, como aqui. No vídeo a seguir, veremos, a partir destes exemplos, um resumo do esquema de execução de eventos, tanto para o caso em que há tabela base, como no que não. Dissemos algumas vezes que talvez tivesse sido melhor utilizar o evento load do grid e não o genérico, que só serve no caso de um WebPanel sem grid ou com um grid. Usando o load do grid, nos antecipamos ao futuro, à possibilidade de inserir mais um grid. Sobre isto, também voltaremos em outro vídeo. Vamos subir tudo o que foi feito para o GeneXus Server.